E a gente inicia o Papo Reto com um cara sensacional. Artista, cantor, pregador da Palavra de Deus e um cara que vem revolucionando a música gospel no Brasil já há muito tempo. Sabe de quem eu tô falando? Marquinhos Gomes. Mostra aí, Marquinhos. Tudo bem, Marquinhos? Tudo bom, que prazer imenso estar aqui no programa, né? Papo Reto. Papo Reto. E já estou aqui em Fortaleza, sempre bom, né? Que é um clima de praia, um clima abençoado, né? E encontrar pessoas maravilhosas como você, o pessoal da R10, o Roland, um abraço aí, o meu grande amigo. E sempre um prazer poder voltar a essa casa, Fortaleza. E lembrando, Marquinhos, que o Papo Reto é assim, a gente vai falar sobre vários temas atuais e também um pouco da tua carreira. Você está preparado para esse momento agora? Não, com certeza, sempre preparado, sempre. E o primeiro tema é família, Marquinhos Gomes. Família. Como foi o início de tudo aí? Conta pra gente da tua infância, dos teus pais, como é que foi? Eu vim de uma família tradicional e a minha família nós fomos criados na Assembleia de Deus. Eu sou filho de pastor, né? Meu pai, pastor Luiz Gomes, e ele sempre me influenciou na igreja através da banda de música, né? Então, nossa igreja, a Assembleia de Santa Rita, tinha uma banda de música e ali a gente saía para as praças, né? Então eu peguei aquele tempo que a banda de música saía para a igreja para tocar na praça, então era muito, muito legal, sabe? A banda toda, então a gente tocava às vezes bumbo, tarol, prato, né? E mobilizava toda aquela cidade. Então saía a banda de música toda tocando nas ruas da cidade. Acho, poxa, isso muito. Hoje a gente não vê mais isso, né? Mas eu peguei esse tempo que aos domingos a igreja saía para evangelizar. Então saía as crianças, os adolescentes, os jovens, todo mundo ia para as ruas com um folheto, né? E a gente passava, às vezes, a banda de música ia na frente. Isso no Rio? No Rio de Janeiro, em Santa Rita. Então a banda ia na frente, tocando. Os guerreiros se preparam para a grande luta, né? Para o capitão. Avante, e era muito gostoso, porque quando chegava no domingo a gente ficava com aquela alegria, né, de poder sair nas ruas, e era uma forma de a gente poder passear, né, e eu via que meus pais, todos os irmãos passavam pela vizinhança, a banda tocando, entregando os folhetos, dos botequins, né, nos barzinhos, então era muito bacana, muita gente se converteu naquela comunidade através desse trabalho que a gente fazia todos os domingos. E Marquinhos, por que tu acha que hoje não acontece mais isso, hein? Olha, eu acredito que é por causa da política, né? Hoje a gente tem, claro que hoje a gente tem algumas leis, né, para a igreja, que é a lei do silêncio. Hoje a prefeitura, as prefeituras do Brasil, elas dão uma estrutura, né? De som, palco, som, iluminação. Então cada cidade nós temos esse trabalho, esse apoio. Antigamente não tinha esse apoio, né, da política, né, dos vereadores, dos prefeitos. E naquela época a gente tinha mesmo que a igreja ia para a rua, para fazer som na rua, né? Então assim, eu fui criado nisso, até que eu lembro que eu pegava o trem de Nova Iguaçu, a Central do Brasil. Então, às vezes a gente no trem, a gente via os pregadores, pregavam no trem, cara. Mó barato, a gente, sabe, indo pra cidade de trem, os pregadores pregando, chamando a atenção das pessoas que estavam ali no trem. Então, assim, nas praças você via muita gente evangelizando, sem microfone, né? Porque naquela época era tudo muito proibido, né? Então hoje existe essa força da política. Marquinhos, continuando falando em família, mas como era o Marquinhos criança, hein? Como é que era? Era um meio levado? Batia uma bolinha? Como é que era? Eu fui proibido fazer muitas coisas, né? Então hoje em dia eu vejo que a juventude da igreja, as crianças, elas têm uma liberdade hoje, né? Mas na minha época, a gente não podia soltar pipa, a gente não podia jogar bola, a gente não podia... Então até a televisão era o símbolo do diabo, né? A igreja era bem tradicional na época. Minha mãe não deixava a gente brincar com as outras crianças, a gente tinha que estar sempre em casa trancado, né? Por isso que uma fase da minha vida... proteger, né? Na verdade. Na fase da minha vida, como eu fui proibido de muita coisa, e acabou que eu cresci
e também me desviei, né? Saí da casa de Deus, porque eu não aguentei aquela pressão, né? Meu pai, por ser presidente da mocidade, ele era líder de mais de 1.000 jovens. Então imagina, eu era filho dele, então eu tinha que dar o exemplo, né? Para a juventude, para os adolescentes. Vocês nem sabiam disso, né? Imagina, Marquinhos Gomes nem imaginou que um dia você se desviou da palavra de Deus. Desviei sim. Porque a religiosidade pesa a gente, né? A doutrina, ela é muito pesada, ela era muito severa, muito pesada. Então tudo que se fazia, a gente tinha que estar... a gente tinha que pedir perdão na igreja. O nosso castigo era chegar diante da igreja e às vezes na Santa Ceia tinha que pedir perdão, né? Então assim, porque eu achava bastante constrangedor, né? É porque eu fui batizado muito cedo, eu fui batizado com 11 anos de idade. Então, eu fui batizado. Então, de 11 anos para lá, dentro da igreja, minha vida virou inferno, porque eu primeiro ser filho de pastor, então você tem que ser mais santo que os outros, né? Então, tudo eu tinha que... E meu castigo era chegar diante da igreja, pedir perdão. Já fui excluído com 13 anos de idade. Uma vez eu conversei com o Thales, ele falou a mesma coisa. Filho de pastor, a responsabilidade aumenta ainda mais, né? Não, com certeza, né? E eu fui escolhido. A minha primeira exclusão foi com 13 para 14 anos. Então imagina a cabeça de um adolescente, né? Sendo excluído de uma comunidade. Então minha infância, hoje não, meus pais são maravilhosos. A gente está muito bem. Hoje a mente aberta com a comunicação, com a internet. Hoje tudo mudou, né? A comunicação hoje, nós vemos que hoje as igrejas têm rádio, as igrejas hoje têm televisão, né? Então naquela época não tinha. Então naquela época era tudo muito assustador, todo mundo, a igreja tinha um medo, né? Tinha um medo, temor, e por isso que muitos jovens se desviaram. 90% dos jovens do tráfico de droga no Rio de Janeiro, 90% que são chefes, líderes do tráfico, vieram de uma igreja evangélica. O interessante, alguns pastores falam que o evangelho na época era um evangelho mais forte e de certa forma também segurou muitas pessoas hoje na igreja devido àquele evangelho, e hoje dizem que o evangelho hoje não é pregado de uma forma mais forte e por isso as pessoas se desviam. Você está contando algo que realmente até me deixa surpreso, porque é a primeira vez que eu vejo alguém falando isso, falando de um evangelho passado, que hoje as pessoas têm deixado. O evangelho passado, ele não é vou dizer o evangelho, porque a Bíblia nunca muda, a palavra de Deus nunca mudou, mas a forma da doutrina, da forma que hoje eu entendo, né? Que hoje, antigamente, existia muita guerra de igreja. A Batista não se dava com a Assembleia não se dava com a Batista. Então havia por causa da doutrina, de algumas doutrinas, e também pela divisão que houve, né? Acredito, pela divisão que houve. Então, assim, naquela época, os líderes, por exemplo, na minha igreja, tinha banda de música, mas a igreja batista não tinha bateria, né? Não podia ter bateria, não podia ter. Então assim, era tudo muito assim, a doutrina ela era severa, assim, ao ponto de a gente não poder sair de casa com short, a gente não podia ficar sem camisa, porque eu passei por isso, né? E eu te digo que essa doutrina não segurou muitos jovens, né? A maioria dos amigos colegas de grupo infantil que nasceram comigo, a maioria se desviaram. Isso aí é notório. Eu vou dar um exemplo de um dos maiores, eu digo, pela liberdade, todo mundo sabe disso, né? Você viu, o próprio Fernandinho Beiramar. É um cara que veio da igreja, um cara que era... Mas por quê? Que tudo era muito proibido. Tudo era proibido. Então, a primeira liberdade que a gente tinha, que se tinha, porque quanto mais o proibido, mais aquela ânsia de conhecer o mundo, né? De conhecer o mundo. Então, tipo assim, eu acho que hoje não. Hoje o evangelho é assim. Os pastores ainda conseguem falar sobre a sexualidade, mas antigamente falar sobre o sexo na igreja era algo assim assustador. Hoje eu tenho uma filha de 17 anos, uma filha, e ela também canta. Então eu como pai, né, eu consigo dialogar, mas antigamente os meus pais não dialogaram comigo, não havia um diálogo. Filho, olha, você não pode usar drogas porque a droga causa
essa e essa consequência. Não. Antigamente era assim, não, você não pode ir lá, você não pode ser o quê? E não dizia por quê. Então, por causa disso, criou-se na mente do adolescente, tipo, eu tenho que conhecer isso aí, o que é esse desconhecido?